Oi, gente. Estamos aqui para o nosso primeiro bate-papo, que vai ser sobre um livro que eu estou relendo já. Eu já li ele uma vez pelo Kindle e agora eu comprei a edição dele física porque eu gosto de rabiscar e colocar os meus post-its aqui para não me perder, né? Nas páginas que eu tenho coisinhas interessantes aqui que eu acho importantes para eu lembrar com mais facilidade. E aí, esse livro, então, ele chama Em Busca de Sentido, foi escrito pelo Viktor Frankl, e eu não vou fazer o paralelo de quem ele é, mas que ele é um psiquiatra e psicoterapeuta, né? Mas, assim, tem uma história complicada, porque aqui, específico nesse livro, ele conta sobre como ele foi parar nos campos de concentração nazistas na época lá, né? De todo aquele rolê do Hitler e da raça pura. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho, brevemente, assim, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, talvez, se eu consigo, porque eu começo a falar e eu começo a me enrolar. E assim, ainda é novo para mim esse formato todo aqui de conversas, né? Então, há de termos paciência. Mas assim, esse livro, ele é formado basicamente por duas partes, né? A primeira parte, ele escreve aqui como Em Busca de Sentido, que é a parte onde ele conta a experiência que ele teve lá nos campos de concentração. E aí nós temos uma segunda parte onde ele fala especificamente da logoterapia, que foi a teoria, né, que ele criou e que usa a base de toda essa experiência dele usa as ideias dele de base e ela se embasa na experiência própria que ele teve, né, em todo esse rolê do buscar o sentido da vida, porque o logoterapia vem justamente disso, né? Logos é o significado e aí a logoterapia seria uma terapia visando o sentido, né? O sentido da vida. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou fazendo algumas anotações e eu vou. As minhas cadelas brigando. E eu vou brincando. Compartilhar a minha tela aqui, que eu acho que vai ficar mais legal da gente conversar sobre. E aí, logo nessa primeira parte, né, onde ele fala dessa experiência que ele teve do, dos campos de concentração, ele coloca como lá onde ele coloca o local lá como se tivesse despersonalizado eles em algum aspecto, porque eles já não têm mais nomes, já não vestem mais as roupas deles, né? Já não tem mais os bens, relógio, aliança. Tudo é tirado deles, de maneira que sobra apenas a existência, né? Nua, de certa forma, e literalmente, e crua, porque eles precisam ficar nus lá na frente de todo mundo para tirar aquela roupa, para pegar os pijamas de outras pessoas que possivelmente já tinham morrido, né? Já tinham sido queimadas, já tinham ido para a câmara de gás. Então, eles perdem muito dessa identidade que faz deles quem eles são, né? E aí eu coloco aqui que uma das coisas que ele fala muito é sobre o que realmente importa no momento de sobrevivência ganha espaço, né? Porque aí algumas preocupações que antes elas eram muito fortes na vida deles, elas acabam se dissipando porque eles já têm que cuidar de outras coisas que são realmente necessárias para a sobrevivência, tipo a sobrevivência nua e crua, né? Alimento, um calçado para tu e roupa para tu não morrer de frio lá, porque todas as condições eram assim horrendas. Então, o sono também era prejudicado muitas vezes porque eles tinham uma cama e aí dormiam vários juntos, assim, todos apertadinhos para que o cobertor cobrisse todo mundo. Então tem todos esses rolês assim, né, que possibilitavam que eles tivessem uma outra visão a respeito da vida mesmo, né, por conta do contexto onde eles viviam. E aí o amor e as memórias são bálsamos para as angústias de se permanecer vivo. Porque o estar vivo lá, beleza, tu tá vivo, mas tu tá vivo em condições assim que são
punks, né? Que são complicadas. Tu passa fome, passa frio, as pessoas brigam contigo, te batem, as violências são múltiplas naqueles espaços. E aí ele conta como eles conversavam a respeito dos pratos que eles gostavam de comer, porque ele fala muito desse rolê da comida, né? De deles chegarem e falar, o que tu vai comer quando tu sair daqui? E aí todas essas coisas que parecem tão simples pra gente no dia a dia hoje lá se tornavam memórias e assuntos extremamente delicados e gostosos de falar, porque também de alguma maneira ajudava eles a seguirem em frente em toda aquela dificuldade que eles sentiam. E as memórias das esposas, das famílias, das coisas que eles faziam, tudo isso acaba se tornando a maneira que eles conseguiram encontrar de aguentar tudo aquilo que estava rolando, né? E aí o contexto exterior tão doloroso que a introspecção serve de acalento. E a partir disso se tem novas percepções a respeito da arte e da natureza. Tudo aquilo que está acontecendo lá é foda, é sofrido. E aí eles acabam meio que esquecendo, não é esquecendo, mas assim, deixando aquilo de lado um pouquinho e se voltando mais para as coisas que acontecem dentro deles, que daí entra essa coisa das memórias, né, das vontades, a própria teatro, que às vezes eles faziam lá dentro, né, que ajudava a ter um momento de humor também, que eu coloquei no tópico seguinte, né, que possibilitava com que eles tivessem um pouco mais de humor para passar por tudo aquilo, né? E aí ele conta até de um dos guardas lá que fez um poema e aí queria ler pra galera, e aí era um poema assim que eles não achavam muito interessante, mas se obrigavam também a dar risada ou a participar de uma outra maneira para que eles também não sofressem retaliação, né? E aí, ao tu ficar um pouco mais sensível e um pouco mais introspectivo a algumas coisas, tu também fica um pouquinho mais perto dessas questões mais poéticas, talvez, né? A arte, a natureza e tudo isso toma proporções bem diferentes do que tinha para ele, talvez antes dele estar nesse local, né? A gente vê também que aqui ele fala sobre como o sofrimento e a alegria são igualmente relativos. Obviamente, né, para quem estuda psicologia, ou para quem estuda filosofia, ou para quem tem um senso crítico um pouquinho maior, a gente consegue entender que tudo é relativo sobre o ser humano, né? Nem o que me faz feliz talvez não faça você feliz, e o que me faz sofrer talvez não faça você sofrer. E isso fica muito claro nas coisas que ele escreve aqui dentro, né? Aí ele fala que dentre todo aquele rolê, né, onde tu não pode controlar absolutamente nada, porque quem controla são os soldados, né, o pessoal da SS, que faz tudo da maneira como eles acham interessante, tu aprende que tu não consegue controlar nada do que está acontecendo lá. Mas tu consegue, de alguma maneira, controlar a tua atitude em relação àquilo, né, a tua atitude em relação à vida. E aí, a partir dessa passagem por todas essas situações que são dolorosas, que são sofridas, a, ao mesmo tempo que ela pode ser sofrida, ela também pode ser uma realização interna de valores, né? Mesmo as mais sofridas. Porque aí ele fala sobre aquela questão também do encontrar sentido na vida, nas coisas boas, mas também encontrar sentido no sofrimento. E é justamente isso que vai conseguir possibilitar com que a gente siga em frente e passe a ver aquilo a partir de uma outra perspectiva. Não que a gente só consiga evoluir, ou só consiga se modificar, ou só consiga encontrar sentido a partir do sofrimento, de maneira alguma, porque sofrer por sofrer é masoquismo, né? Ele escreve isso. Agora, utilizar o sofrimento como tu encontrar sentido apesar do sofrimento. Acho que essa é uma questão interessante, sabe? Para a gente aprender a olhar para os sofrimentos não só como uma coisa ruim, muitas coisas podem ser tiradas daquilo. Tanto que muitos dos aprendizados que a gente tem na vida
eles acontecem porque a gente aprendeu a duras penas, né? A gente se lascou, sofreu, ficou triste, e aí tu aprende uma lição que fica guardada dentro de ti para sempre. E ele traz muito isso também, né? Nessas reflexões que ele faz aqui. Aí ele fala sobre influência criativa, sobre a realidade pode ser o que nos mantém seguros numa existência com sentido, que é justamente tu conseguir utilizar a tua criatividade para seguir em frente, principalmente na resolução de problemas também, que não é uma coisa às vezes muito fácil de a gente fazer, né? A criatividade ela não serve só para escrever poemas, não é só para pintar quadros, para desenhar, mas ela é também para resolver problemas, né? Para a gente dar conta das coisas que acontecem na nossa vida e encontrar uma forma de passar por cima daquilo. Aí ele fala também: quando temos algo que nos sustenta, conseguimos seguir em frente. Quando se perde as esperanças, podem-se enfrentar os efeitos fatais do desespero e do desânimo. Que tem tudo isso tem muito a ver com essa coisa do sentido da vida, né? É, quando a gente tem alguma coisa que sustenta, né? Por exemplo, é, tu tá, sei lá, no trabalho, puto da cara, mas tu sabe que é aquele trabalho que mantém o teu salário, que te permite, sei lá, almoçar todos os dias num restaurante que tu gosta muito, ou comprar coisas que tu gosta muito, ou fazer viagens que tu gosta. Então, tu segue naquele lugar. Porque ele, de alguma maneira, ele está aliado com as coisas que tu quer, com as coisas que tu pensa, com as coisas que têm sentido para você. E aí, quando a gente perde as esperanças, fudeu, né? Aí ele até conta dos cigarros, né? Que os cigarros, a galera segurava e tal, pra trocar por comida ou algumas outras coisas. Era uma moeda de troca. E aí, quando tu via alguém assim, tipo, mais baqueado e que pegava o cigarro do bolso e fumava lá, falava, tá, esse cara aí perdeu as esperanças, ele tá utilizando aquilo que é moeda de troca como algo para liberar ele das angústias tipo, largou os pontos, né? Entregou-se ao fio, que ele fala, que o fio era a cerca elétrica, que a galera, quando desistia de tudo, encostava lá para não morrer nas câmeras de gás, e tu morria eletrocutado. Então, é um relato bem pesado, mas que coloca em perspectiva muita coisa sobre o que a gente pensa realmente sobre o sentido da vida, né? E aí, em outro momento aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a minha imagem. Não. Aí, quando temos aqui, ao invés de pensar o que esperamos da vida, devemos pensar o que a vida espera de nós e, a partir desse questionamento, responder não por meio de discursos, mas de ações. Isso que ele fala de pensar o que a vida espera de nós é porque ele coloca que não é sobre a gente perguntar qual o sentido da vida, mas perguntar o que a vida espera que a gente dê sentido. Quase como se fosse assim, a gente inverte um pouquinho esse nosso local. Nós não somos algo passivos em relação ao sentido da vida, né? E tudo, as coisas estão aí, né? Tem os meus livros aqui, tem a minha florzinha aqui também. Então, as coisas estão aqui, elas existem aqui. E eu vou encontrar sentido nelas a partir da maneira como eu olho para elas. Então, não é apenas um livro que está aqui na minha estante, mas é um livro que eu estou lendo, que eu li, e que ele vai trazer alguma coisa para mim de bom. Então, eu estou significando esse livro como algo que vai alimentar a minha alma, compreende? E não é o fato apenas de falar, o livro faz isso. Não, mas se tu realmente pegar o livro, folheá-lo, sentir a textura, cheirá-lo, lê-lo, refletir sobre ele. Então, são as tuas ações que vão significar isso aqui. São as nossas ações que fazem as coisas serem realmente reais, porque senão elas ficam apenas aqui na nossa cabeça. E aí a gente fica vivendo num mundo de ideias. E aí ele fala muito daquela coisa do passado, do passado, assim, no sentido de o que realmente é realidade é aquilo que acontece no passado, porque a gente concretizou aquilo a partir das nossas ações, né? E isso é que faz as coisas tornarem-se reais. Isso é uma parada muito massa, assim, que eu acho, porque nos incita a se movimentar.
em direção às coisas. Sair daquele lugar de realmente de passividade. Segunda-feira eu começo a academia. Não, cara, vai lá e começa hoje, por que não? Ou se não for na academia hoje, vai fazer uma caminhada, vai correr. Então, trazer tudo aquilo que está aqui para o nosso presente, tornar isso real a partir das nossas ações, né? Aí ele fala do sentido da vida ser particular de cada um e ser mutável, porque hoje, por exemplo, esse livro faz muito sentido. Talvez em algum momento da minha vida lá para frente ele deixe de fazer sentido. E tá tudo bem, porque eu me modifiquei. Eu estou modificando a maneira como eu estou olhando para as coisas. Então, quando estamos falando sobre ser humano, nada é fixo. As coisas se movimentam o tempo todo. O ser humano é uma liga do bem e do mal. Ele decide quem ele é. Sim, a gente sai daquela polaridade de que existe bem e que existe o mal, e que tem os santos e que existem os demônios, e todos nós temos tudo isso dentro de nós. Agora, para que lado que a gente vai pender? Quais ações que a gente vai manter que vai nos fazer ser quem a gente é, né? E aí ele comenta de algumas coisas dos guardas que estavam lá, que eram guardas da SS, né, que faziam parte daquele rolê todo extremo e cruel, mas ao mesmo tempo tinha um ou outro que furtava um pedaço de pão e dava para o pessoal que estava preso, ou tirava da alimentação deles e dava para o pessoal. Então, existem atos de bem ainda que podem estar dentro de um contexto e que não diz necessariamente respeito a tudo de maneira generalizada, né? Ou imutável. Então, não tem como a gente colocar, tipo, isso é assim e aquilo é assado. Não, principalmente quando a gente tá falando de bem e de mal de ser humano, né? A gente passa por todos esses lugares. Aí ele coloca sobre ninguém ter o direito, né, de ser injusto, nem os que já foram vítimas de injustiça. Porque ele conta algo bem interessante quando eles saem do campo de consideração. Que um deles quer pisar em cima das aveias ou de alguma outra coisa, de uma plantação que tem lá, e aí ele puxa o cara e fala: Não, vamos passar aqui pelo lado, não precisa passar em cima. Porque eu sofri muito lá dentro, então o que, que é um campo de aveia perto da minha liberdade, né? E sim, se nós estamos colocando as coisas em perspectiva dessa maneira, é compreensível, óbvio que é compreensível, mas a gente não precisa ser da mesma maneira com que os outros foram conosco, né? A gente não precisa ser injusto porque sofremos injustiça, a gente não precisa ser mal porque foram maus conosco. A gente pode decidir quem a gente é, quem a gente quer ser, o que, que a gente realmente valoriza. Então, a partir disso, a gente exerce a nossa responsabilidade a respeito da nossa própria vida. E para a logoterapia, para Viktor Frankl, a vontade de sentido é o motivador da vida humana. Se nós não tivermos com o que significar a nossa vida, a gente vai sentir várias outras angústias e tudo vai ser um pouco mais cruel. E é como se as nossas ações realmente elas fossem mobilizadas pelo sentido que a gente dá a elas. Por exemplo, eu estou aqui hoje gravando, compartilhando essas coisas todas que eu leio, porque faz sentido para mim pensar sobre essas coisas, porque faz sentido para mim para eu compartilhar essas coisas com outras pessoas, fazer com que as pessoas consigam refletir um pouco mais sobre outras coisas que às vezes passam batido, trazer alguns conteúdos a respeito de livros técnicos que eu não vejo com frequência em outros lugares. Então, tudo isso está alinhado ao que faz sentido para mim. Então, as minhas ações aqui, elas estão sendo movidas por essa minha vontade de sentido, né? Por esse sentido que eu estou dando à minha existência. E a vida e a morte são igualmente importantes de serem dotadas de sentido. Vamos pensar em relação à morte, né? Se a gente for pensar na cultura nórdica. A morte para eles é algo importantíssimo. Porque é a partir da morte em batalha que eles vão para Valhalla. Que eles vão lá ficar com os deuses, né? Então a morte deles tem um sentido, não é uma morte por morrer. Então, ela não é penosa, ela não é dura, ela é uma vitória. E não que a gente tenha que encarar a morte dessa maneira, é apenas um exemplo
para mostrar como a morte ela também pode ter um sentido, né? Quando tu tá no leito de morte e tu vai pensando e rememorando algumas outras coisas e de alguma maneira tu consegue significar tudo aquilo que tu passou, talvez esse processo, né, de morrer, ele seja um pouco mais leve, porque ele carrega um pouco mais de sentido. Ou aceitar o fato que vai morrer, né? Tá, todos nós vamos. Agora, quantos lidam com isso de uma maneira um pouco mais pacífica? E aí, juntamos com isso, com essa coisa de morte, né, que é visto como algo ruim, falando sobre o sofrimento e os conflitos, que são combustível para uma possível realização humana. Cara, a gente se mobiliza para fazer as coisas diferentes quando a gente está descontente com alguma coisa. A gente, sei lá, compra uma roupa, um casaco mais quente porque o teu tá frio. E o frio é desconfortável, então tu precisa se manter aquecido. Então, a lógica do sofrimento e dos conflitos é a mesma. Se tem alguma coisa que nos incomoda, a gente vai trabalhar para melhorar isso, para mudar. E aí isso pode tornar a nossa existência muito melhor, muito mais agradável, né? Então, ele fala muito sobre a gente conseguir olhar para isso com mais carinho, essas coisas que são ruins, né? E, cara, tudo faz parte da vida humana. Não chegaremos num momento onde a gente não sinta dor, não sinta medo, não sinta raiva, não sofra. A gente precisa aprender a lidar com isso, né? E aqui no finalzinho eu coloquei separadinho, porque essa segunda parte eu anotei. Essa segunda parte que eu coloquei, depois desse risquinho, é a parte que ele fala realmente sobre os fundamentos da logoterapia, né? A segunda parte do livro. Que passam muito por esses pontos que a gente já conversou até agora, né? Conceitos fundamentais da logoterapia. E aí ele fala que a nossa existência pode ser frustrada por conta de 3 motivos diferentes, né? A gente pode se frustrar com a existência em relação à existência em si mesmo, do modo especificamente humano de ser. A gente pode ser frustrado com a existência relacionando o sentido dela, tipo, tô frustrado porque eu não tenho um sentido para a vida, não entendi ainda o que é, qual que é o meu rolê, né? E aí a frustração existencial como uma busca por sentido concreto na existência, né? Essa vontade de sentido. Essa frustração sendo um combustível para ir atrás de todas essas coisas. E muitas vezes a gente taxa algumas angústias, algumas dificuldades como uma doença mental. A psiquiatria, principalmente, a medicina, né? E, cara, não são doenças mentais, porque a doença ela pressupõe uma normalidade, né? O normal e o patológico. E a gente está falando aqui sobre modos de ser e os diferentes modos de ser. Então a gente poderia tentar olhar para tudo isso como uma real angústia, ao invés de pensar numa doença. Por exemplo, alguém é, num, que está numa crise suicida por conta de crises deprimidas, depressivas e tal. E ao invés de a gente taxar tudo isso como algo X, um diagnóstico X, a gente pode tentar olhar isso por um outro modo um pouco mais humano, ao invés de categorizar existências ou de categorizar sintomas, né? E aí ele traz novamente como a saúde mental existe em certo grau de tensão e ato entre o que é e o que deveria ser, o que de uma forma ou de outra remete aos nossos objetivos, né? A gente vai nos atualizando, a gente vai sentindo necessidades diferentes, a gente vai ficando sob tensão com algumas situações, e é isso que nos mobiliza a nos mexer, a nos mudar, a mudar de emprego, a mudar de casa, a mudar de cidade, a trocar de roupa, mudar de estilo, ouvir uma música diferente, ler um livro diferente. Então, essas tensões, essas angústias, às vezes elas são vistas como negativas, mas elas são apenas algo que faz com que a gente continue seguindo, continue se movimentando e continue nos atualizando, né? E aí, o que eu falei antes, o sofrimento não é necessário para encontrar sentido, mas o sentido pode ser encontrado por meio do sofrimento.
Não é como se a gente quisesse sofrer o tempo inteiro, né? Tipo, ah, o que você vai fazer hoje? Eu vou sofrer para ver se eu encontro sentido na vida. Não, mas assim, tô sofrendo, tá? Qual é o sentido que esse sofrimento pode ter? O que é que ele pode me ensinar, né? Quais são as coisas que eu posso aprender a partir disso? O que que eu valorizo? O que que eu não valorizo? Como que eu posso adequar todos esses valores na minha rotina pessoal, no meu cotidiano, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente fique mais forte dentro daquilo que a gente acredita, né? Ou dentro daquilo que realmente faz sentido. E enquanto a vida é possibilidade e transitoriedade, a maneira mais eficaz de tornar algo real é realizando. O que a gente estava falando antes sobre concretizar ações, né? Que a vida ela não acontece só aqui na nossa cabeça, ela acontece através das nossas ações. Ela exige que a gente se manifeste, que a gente se mobilize, que a gente faça alguma coisa sobre algo. Não dá para sentar e olhar a vida passar realmente, porque aí a gente fica de telespectador da nossa própria existência. A gente fica passivo. E não é isso que a vida. Não sei se a gente poderia falar que não é isso que a vida deveria ser, porque não há, né? Não deveria ser assim. Ou deveria ser assado. Mas já que estamos aí, podemos aproveitar, não é mesmo? De uma maneira um pouco melhor. E isso, para a gente finalizar, nos faz pensar a respeito das limitações que a gente tem, né? Óbvio, somos seres humanos. Hoje, aqui, dia 1º de junho de 2023, do século, né? 21. Eu estou aqui nas condições que existem. Eu não posso me criar fora daqui, da sociedade onde eu vivo, do idioma com o qual eu falo, das coisas com as quais eu tenho contato. Então, eu sou um produto também do meio, mas não é só isso que me define, porque eu tenho várias escolhas que eu posso fazer, ainda dentro dessas limitações, que vão fazer eu ser ainda mais quem eu sou ou quem eu estou. E aí isso tudo vai trazendo uma pessoalidade, uma autenticidade para a minha existência. E é tudo isso que vai fazer de quem eu sou eu, um ser único, que está aqui hoje vestindo essa camisa, com o meu cabelo assim, com o meu fone, conversando com você sobre esse livro em específico e sobre as reflexões que eu tenho e que eu penso sobre. Então, nós somos sim produtos do meio, mas não somos só isso. A gente pode, aqui só para a gente finalizar, né? A gente pode construir um sentido para a vida, assim como para o sofrimento, assim como para a morte. Independentemente da circunstância, ainda temos a liberdade de olhar e agir em relação às coisas a partir de uma nova perspectiva. É possível encontrar sentido na vida, é possível encontrar sentido na morte. O sentido da vida só se cria ou se descobre a partir da nossa ação em relação às situações. E o sentido da vida varia de pessoa para pessoa. Então, com isso, eu finalizo aqui. Eu quero colocar em anexo aqui também essas anotações que eu fiz para que tenham fácil, né? Um, uma escrita diferente a respeito disso, para que fique fácil também de consultar, caso seja necessário em algum momento. E, cara, eu me empolgo para falar disso aqui. E se deixar, eu fico horas, mas já passou algum tempo. E eu finalizo esta gravação aqui. E aí, conforme eu for organizando mais materiais aqui, eu vou trazendo mais coisas. E acho que vai ser deveras divertido. Até a próxima.